Meu nome é Rodrigo, tenho 27 anos e trabalho como designer gráfico. No final de 2021, me mudei para um bairro residencial na zona norte de Belo Horizonte, depois de sair de um relacionamento complicado. A ideia era recomeçar. O aluguel era bom, a casa era simples, mas tinha um quintal espaçoso, o que me agradava bastante. Era uma rua tranquila, silenciosa, de gente velha. Meus vizinhos eram todos senhores e senhoras de idade. Tudo muito calmo, calmo até demais, para falar a verdade. No início foi ótimo. Eu precisava de paz. Trabalhava de casa, organizava minha rotina e aos poucos comecei a sentir que estava voltando a ter uma vida normal. Mas teve uma coisa que começou a me incomodar. Minha vizinha de muro, Dona Vera, era uma senhora já de idade avançada. Muito educada, simpática até. Mas ela falava sozinha, o tempo todo. No começo achei que era algo comum. Muitos idosos falam sozinhos, especialmente quando vivem sozinhos. Mas o que me chamou a atenção foi o tom da conversa. Não era um monólogo. Ela falava com alguém, perguntava como o moço do quintal estava, dizia para ele não pisar na horta. Às vezes mandava ele calar a boca. Eu ouvi isso várias vezes do meu quarto, que ficava perto do muro dos fundos. A primeira vez que escutei era tipo 7 da noite. Estava fechando meu notebook e ouvi ela dizer: "Para de olhar assim, você tá assustando o rapaz da casa do lado." Congelou minha espinha, porque não tinha ninguém no quintal dela. Eu tinha olhado pela janela minutos antes. Era só ela. Mas mesmo assim fiquei quieto. Tentei não pensar no assunto. Só que as conversas ficaram mais frequentes e começaram a vir mais tarde da noite. Às vezes por volta de 1 da manhã. Eu ouvia a voz dela cochichando, quase como se estivesse contando segredos. E o pior, às vezes, ela ria baixinho, como se tivesse ouvido uma piada. Aquilo me dava calafrios. Comecei a evitar passar pelo fundo da casa à noite. E percebi que os outros vizinhos evitavam comentar sobre ela. Quando perguntei se ela recebia visitas, me disseram apenas que ela era sozinha há muito tempo. Uma noite, por volta das 2 da manhã, eu fui até a cozinha pegar água. A janela da pia dava para o muro de trás, e foi aí que eu vi uma silhueta parada no quintal da Dona Vera. Era uma figura masculina, magra, com o que parecia ser um chapéu ou boné. Estava completamente imóvel de frente para a casa dela. No susto, fechei a cortina e esperei. Quando olhei de novo, não tinha mais ninguém. No dia seguinte, quando criei coragem para perguntar, ela sorriu e disse: "Ah, o moço do quintal. Ele vem só quando precisa. Fique inquieto, sabe? Mas ele não machuca ninguém." Fiquei sem saber o que responder. Só sorri e fui embora. Naquela noite, tranquei todas as janelas e dormi com a luz acesa. Os dias seguintes foram ainda mais estranhos. Comecei a ouvir passos no meu próprio quintal. Sempre de madrugada. O som era leve, como se alguém estivesse descalço. Mas eram passos ritmados, como de alguém dando voltas. Tentei gravar com o celular, mas nunca consegui captar nada claro. E todas as vezes que olhava pela janela, nada. Nenhum sinal. Uma das madrugadas, acordei com um som de assobio. Fraco, mas constante. E vinha exatamente da direção do muro dos fundos. Fui até a janela e vi uma luz acesa no quintal dela, como uma lanterna virada para o chão. Mas ninguém à vista. Na manhã seguinte, resolvi instalar uma câmera simples voltada para o meu quintal. Achei que, pelo menos, ia conseguir alguma evidência. Ou ia me convencer de que estava imaginando coisas. Gravei várias noites. Nada. Até que uma gravação apareceu com algo. Era de uma madrugada qualquer, por volta das 3 da manhã. Na gravação, a câmera começa a dar uma leve interferência, e por 2 segundos aparece um vulto atravessando rapidamente o canto do quintal, de um lado para o outro. A imagem não era clara, mas a forma parecia humana. O mais bizarro, quando pausei o vídeo no momento exato em que o vulto aparece, havia 2 pontos brancos, como se fossem olhos, refletindo a luz da câmera. Desinstalei tudo no mesmo dia. Tentei ignorar. Me afastei da vizinha, mas toda vez que a encontrava, ela dizia algo que me deixava arrepiado. Frases soltas como:
Ele te observou ontem. Achou você inquieto também. Ou você devia trancar melhor a porta do fundo. Foi o suficiente. Em menos de um mês, eu me mudei. Não contei nada para ninguém. Não denunciei. Não questionei a dona Vera. Só fui embora. Levei aquilo como um aviso de que alguns vizinhos não moram sozinhos, mesmo quando parece. Até hoje, toda vez que ouço alguém conversando sozinho no escuro, eu lembro da dona Vera e me pergunto: quem está ouvindo do outro lado? Meu nome é Felipe, tenho 20 anos, e essa história aconteceu há uns 4 anos, quando eu ainda morava com meus pais em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, chamada Formiga. Eu sempre fui muito caseiro. Enquanto meus amigos iam para festas e barzinhos, eu preferia ficar em casa jogando, vendo séries ou ouvindo música no meu quarto. Morávamos em uma rua bem tranquila, onde todas as casas eram ocupadas há muitos anos pelos mesmos moradores. Todo mundo se conhecia, menos a casa ao lado. Desde que eu me entendo por gente, aquela casa estava vazia. Tinha pintura descascada, portão enferrujado e janelas sempre fechadas com venezianas antigas. Quando era criança, meus amigos e eu inventávamos histórias de que era mal assombrada, ou que um velho bruxo morava lá e saía só de madrugada. Coisa de moleque. Mas de verdade, nunca vimos sinal de vida por lá. Nunca uma luz acesa, nunca um barulho, nunca uma mudança, nada. Isso mudou num fim de semana. Era uma sexta-feira de setembro. A tarde estava fresca, e eu estava chegando da escola quando reparei algo estranho. O portão da casa estava entreaberto. Aquilo me travou no meio da calçada. Nunca tinha visto aquele portão sequer se mover. Olhei por alguns segundos, esperando talvez ver alguém entrando ou saindo. Mas nada. Comentei com minha mãe na hora do jantar. Mãe, você viu que abriram a casa do lado? Ela respondeu distraída. Ah, deve ser o dono que apareceu, ou alguém alugou. Escutei uns barulhos mais cedo. A partir daquela noite, algo começou a me incomodar. Por volta das 10, uma única luz acendia na parte de trás da casa. Uma lâmpada fraca, amarelada. Sempre o mesmo padrão. Ligava às 10, ficava acesa uns 20 minutos e apagava. Isso aconteceu durante várias noites seguidas, e nunca ouvi um som vindo de lá. Nem TV, nem passos, nem vozes. Nada. Comecei a prestar mais atenção. Às vezes, depois de jantar, eu ficava sentado na varanda fingindo olhar o celular, só para ver se pegava algum movimento. Mas não via ninguém entrando, saindo ou mexendo no portão. Parecia que a casa ganhava vida sozinha depois das 10. Foi numa dessas noites que tudo começou a ficar errado. Era um sábado. Meus pais tinham saído para um aniversário e eu fiquei em casa jogando. Já passava da meia-noite quando decidi subir para dormir. Passei pela cozinha e, por impulso, olhei pela janela dos fundos. Ali estava ele. Um vulto, parado no quintal da casa ao lado. Não se mexia. Era escuro, mas a silhueta estava clara contra o fundo amarelado da luz acesa. Parecia uma pessoa magra, alta, com uma postura estranha. Estava completamente imóvel. Parecia me encarar. Fiquei parado por vários segundos, sem reação. Era como se ele soubesse que eu estava ali. E então ele deu um passo, depois outro. Foi se afastando devagar até sumir na lateral da casa. Subi correndo para o meu quarto. Aquela noite não consegui dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, sentia que ele ainda estava lá fora, parado no escuro, me vigiando. No dia seguinte comentei com meu pai. Ele riu. Tá vendo muito filme, Felipe? Aquilo deve ser algum gato ou uma sombra. Aquela casa tá vazia faz anos. Eu queria acreditar que era isso. Até que, numa terça-feira, aconteceu algo que confirmou que eu não estava imaginando. Eram quase 7 da noite. Eu estava sozinho em casa porque meus pais tinham ido visitar minha avó no sítio. Estavam planejando dormir por lá e voltar só no dia seguinte. Fiz uma janta rápida e fui para a sala ver uma série no notebook. A TV tinha dado problema na semana anterior. Estava no meio do segundo episódio quando escutei um som seco, tipo algo caindo no quintal dos fundos. Pausei o vídeo. Fiquei ouvindo. Nada.
Aí escutei de novo. Só que agora era um rangido, como se alguém tivesse encostado no portãozinho que separava nosso quintal do muro da casa ao lado. Levantei devagar, fui até a cozinha e acendi a luz. Olhei pela janela, mas não vi nada. Pensei em ignorar, mas uma parte de mim queria verificar. Peguei o celular, liguei a lanterna e fui até a porta dos fundos. Destranquei e abri devagar. A noite estava silenciosa. Nem grilos eu ouvia. Saí, iluminando o chão com a lanterna. Caminhei até a metade do quintal. Olhei em direção ao muro. Nada. Mas então, quando me virei para voltar, percebi. A porta de casa ao lado estava aberta. Não escancarada, só entreaberta. E foi aí que senti um calafrio, porque pela primeira vez eu vi movimento. Um vulto. Dentro da casa. Alguém caminhando lentamente, bem ao fundo, passando de um cômodo para o outro. Voltei andando rápido, entrei, fechei a porta dos fundos e tranquei. Desliguei as luzes e fui para o meu quarto. Mas no caminho, algo me fez parar. Alguém tocou a campainha da frente. Parei no meio do corredor, coração disparado. Toque de novo. Dei passos silenciosos até a janela da sala, onde dava para espiar discretamente por uma frestinha da cortina. E lá estava ele. Um homem parado em frente à porta. Com capuz, cabeça baixa, mãos nos bolsos. Ele não se mexia, apenas esperava. Voltei lentamente para o corredor. Peguei meu celular com a mão tremendo. Liguei para o meu pai, mas a ligação não completava. A região do sítio sempre teve sinal ruim. Então liguei para a polícia. Consegui explicar rápido e em voz baixa que havia alguém na minha porta. Eles disseram que iam enviar uma viatura. Enquanto esperava, voltei a espiar. O homem não estava mais lá. Meu estômago virou. Corri para o quarto, tranquei a porta e me sentei no chão, tentando não fazer nenhum barulho. Minutos depois, ouvi passos do lado de fora. 2, 3, 4 passos, pesados, como se alguém estivesse andando bem na minha varanda. E então, um estalo seco na janela da sala. Depois outro. E de repente, silêncio total. Demorou cerca de 15 minutos até que eu finalmente ouvi a sirene da viatura. Corri para a sala, vi a luz vermelha e azul refletindo pelas paredes. Os policiais chegaram rápido. Me chamaram, fiz sinal da janela que eu estava bem. Eles revistaram o quintal, olharam ao redor, mas não encontraram ninguém. Disseram que provavelmente era algum morador de rua tentando abrigo, mas não conseguiram explicar por que a porta da casa ao lado estava entreaberta. Um dos PMs tentou chamar no portão, mas ninguém respondeu. No dia seguinte, meu pai foi até a imobiliária perguntar sobre a casa. E foi aí que veio a parte mais bizarra. Segundo o corretor, a casa nunca foi alugada. Eles tentaram várias vezes, mas ninguém aceitava porque o imóvel tinha fama de mal-assombrado. Ninguém morava lá. Ninguém tinha a chave da casa naquele momento. Dias depois, a polícia foi chamada novamente. Um morador da rua seguinte viu um homem pulando o muro da casa e fugindo pela mata. Quando foram investigar, encontraram dentro da casa um colchão velho, garrafas de água, restos de comida e um caderno. Um caderno com anotações. Sobre mim. Sobre meus horários. Sobre quando meus pais saíam. Sobre a rotina da casa. Até uma planta baixa desenhada à mão. Nunca conseguiram identificar o homem, mas depois disso a casa foi lacrada. Com tijolo e cimento. Eu sei que pode parecer exagero, mas até hoje às vezes acordo no meio da noite e fico com medo de olhar pela janela. Por que e se ele tiver voltado? E se ele nunca tiver ido embora? Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, e essa história aconteceu há 3 anos, quando eu morava sozinho num apartamento em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista. Na época, eu trabalhava como editor de vídeo freelancer e vivia uma rotina bem irregular. Dormia tarde, trabalhava até de madrugada e fazia tudo praticamente de casa. Eu era meio isolado mesmo. Nunca fui de sair muito.
Só o básico: supermercado, farmácia, padaria. O prédio onde eu morava era pequeno, só 4 andares, e o meu apartamento era no segundo. Dava de frente para a rua, e minha janela da sala tinha vista direta para a calçada e para os carros estacionados. Foi por ali que comecei a notar algo estranho. Um carro branco, antigo, sempre parava em frente ao meu prédio. Sempre no mesmo lugar, e nunca vi ninguém saindo dele. No começo, achei que fosse de algum vizinho, mas comecei a reparar nos detalhes. O carro sempre aparecia por volta das 2 da manhã. Eu sabia porque era o horário que eu geralmente fazia uma pausa, ia até a cozinha pegar um lanche e via o carro chegando. Era um sedã branco, antigo, meio amarelado já, com um dos faróis queimado. Parava, ficava ligado por uns minutos, depois desligava. E ficava ali, estacionado, sem ninguém sair, sem movimento. No primeiro dia, achei que era coincidência. No segundo, ainda tentei não pensar muito, mas na terceira noite seguida, comecei a me incomodar. Me sentei no sofá, apaguei as luzes e fiquei observando pela fresta da cortina. E lá estava o carro, como sempre, imóvel. Os vidros escuros, farol esquerdo queimado, e o escapamento soltando uma leve fumaça, como se o motor ainda estivesse ligado, mesmo com os faróis apagados. Fiquei ali por uns 20 minutos. Nada aconteceu. Aos poucos, isso virou rotina. Toda noite o carro aparecia. E foi aí que comecei a perceber um padrão ainda mais perturbador. Sempre que o carro aparecia, alguém tocava o interfone do prédio. Não era interfone de apartamento específico, era o botão geral da portaria. Meu prédio não tinha porteiro, então todos os moradores ouviam quando alguém apertava. A primeira vez que tocou de madrugada, eu achei que fosse engano. Na segunda vez achei estranho, mas quando comecei a ligar os pontos com o carro lá fora, alguma coisa não batia. Eu nunca atendi, nem descia. Só ficava ali, imóvel, esperando o som parar. Até que um dia, ele não parou. Era uma quinta-feira. Estava trabalhando num projeto com prazo apertado, virando noite de novo. 2h15 da manhã. Interfone tocou. Pulei da cadeira. Fui até a janela da sala. E lá estava ele, o carro branco. Mas dessa vez, os vidros estavam abaixados. E pela primeira vez, eu vi o rosto do homem. Ele estava no banco do motorista, parado, imóvel, e olhando diretamente para minha janela. Meu corpo gelou. Ele sabia onde eu morava. Sabia qual era meu apartamento. Não era coincidência. Não era aleatório. Me afastei da janela, respirei fundo e fui até a porta. Girei a chave, conferi a tranca. Fui para a cozinha, fechei a janela. Apaguei todas as luzes. Voltei para a sala depois de uns 10 minutos. E o carro já não estava mais lá. Por 2 dias, ele não apareceu. Pensei que tinha acabado. Mas na noite seguinte, recebi algo que me fez quase perder o chão. Um envelope. Embaixo da minha porta. Sem nome. Sem remetente. Dentro, uma única folha. Com uma foto impressa. Era uma imagem minha. Tirada da rua. Pela janela, eu aparecia sentado, de costas, editando no computador. A mão que segurava a câmera devia estar a poucos metros da minha janela. Significava que ele não só sabia onde eu morava. Ele tinha chegado perto. Perto o suficiente para me fotografar sem eu perceber. Liguei para a polícia. Registrei boletim. Mostrei a foto. Eles disseram que iam investigar. Mas como sempre, não tinham muito o que fazer. Sem câmera, sem placa do carro. Nada. Por segurança, instalei uma cortina blackout, mudei os móveis de lugar e comecei a dormir com uma faca do lado da cama. Na semana seguinte, o carro voltou. Dessa vez, ficou estacionado por mais de 1 hora. Não tocou o interfone. Não fez nenhum barulho, mas eu sabia que ele estava lá. Tentei ignorar. Coloquei fone, aumentei o som da música e tentei focar no trabalho. Mas aí, recebi uma mensagem. No meu celular. Número desconhecido. A mensagem dizia: "Você está bonito hoje." Eu não sei descrever o que senti naquele momento. Uma mistura de pânico, nojo, raiva e medo. Eu bloqueei o número imediatamente, mas a sensação de estar sendo observado era insuportável.
Fui até a janela, abri devagar a cortina. O carro ainda estava lá, mas agora a porta do motorista estava aberta. E o carro, vazio. Olhei ao redor, mas a rua estava deserta. Corri, tranquei todas as portas, me escondi no quarto. Liguei novamente para a polícia, dessa vez com a voz trêmula, pedindo que mandassem uma viatura urgente. Quando eles chegaram, o carro já tinha ido embora. De novo. Mas os policiais fizeram algo diferente. Vasculharam as redondezas. Um deles encontrou pegadas recentes no canteiro de flores bem abaixo da minha janela. Na semana seguinte me mudei. Sem aviso. Sem despedidas. Peguei o básico, deixei o contrato rolar e fui embora. Até hoje não sei quem era aquele homem. Não sei por que me escolheu. Não sei como sabia meus horários, minha rotina. Mas desde então eu nunca mais me senti completamente seguro em lugar nenhum. E toda vez que vejo um carro branco estacionado perto de onde moro, meu estômago revira.